O Superior Tribunal de Justiça advertiu o Tribunal de Justiça de São Paulo por fixar penas pesadas contra criminosos. Segundo o STJ, os desembargadores de São Paulo não observaram jurisprudência da Corte mais branda com os réus, principalmente em casos ligados ao tráfico de drogas. Assunto para o jornalista Tiago Pereira, que já está por aqui conosco. A gente pergunta para ele: decisões como essas não incentivam a criminalidade, dando aquela famosa sensação de impunidade no país, hein, Tiago? O que você nos responde? Boa noite, bem-vindo. A gente costuma dizer que nós vivemos no país da impunidade, né? Há tantos e tantos, desde o crime mais brando, né, até os crimes de colarinho branco que estão por aí soltos, com redução de penas, com aquelas famosas prisões domiciliares, e aí paira sobre a sociedade, obviamente, como você falou, essa famosa jurisprudência, né, que é sempre quando se está fora, né, na margem da legislação, aí, claro, que dá essa sensação de impunidade. Boa noite para você e para toda a nossa audiência qualificada da Pix TV, que está sempre aqui conosco no Pix News. Eu acho que nada melhor do que um agente de segurança para debater esse tema. Certamente eu não seja a pessoa ideal para o assunto, mas há mais de uma década no jornalismo eu já cobri muitas operações policiais, suficiente para saber o descontentamento da classe policial com relação a algumas decisões da justiça frente a ações envolvendo criminosos, inclusive reincidentes. Eles chamam os policiais, no popular, que trabalham enxugando o gelo. Também aqui nós precisamos abrir um parêntese que de todos nós brasileiros temos direito à defesa, inclusive os criminosos, aqueles que praticam delitos ou crimes. Mas vou ser redundante aqui, a justiça precisa ser justa. Essa divergência está mais sobre a famosa redução da pena, que são os benefícios que o apenado vai tendo, reduzindo assim o seu tempo de reclusão. Infelizmente, uma decisão como essa, que a gente citou agora, nos mostra que parcela das autoridades não está defendendo a sociedade, nos dando segurança necessária, o cidadão de bem, como a gente chama. Além disso, os casos de traficantes presos em delito flagrante, que são soltos após as operações, são muitos. Talvez isso é o maior descontentamento da classe policial. Claro, em razão dos bons advogados que conseguem derrubar as ações valorosas da polícia, seja ela civil ou militar, questionando se a ação foi ou não válida. Esquecendo, tapando os olhos, todo o mérito da ação, que neste caso seria a quantidade de droga apreendida. Eles fazem que não foi pego com droga. Se o juiz tem a lei, que a gente vai dizer aqui no popular, né, que seja a cartilha que ele deve seguir, né, vamos supor uma pena máxima de 25 anos, ele pode, dependendo da ação, aplicar em determinada sentença. E cabe ao condenado, obviamente por meio da defesa do seu advogado, recorrer. Não faz sentido o STJ questionar ações de juízes, muito menos fazer papel de advogado, querendo questionar a penalidade aplicada ao criminoso. Porque o caso já se desenvolveu, o processo já chegou ao julgamento em uma instância, duas instâncias, e o desembargador já aplicou ou, de certa forma, manteve aquela penalização. E aí o STJ entrou questionando, dizendo: oh, vocês estão sendo muito bravos, vocês estão cumprindo a lei muito ao rigor. Ué, mas é para ser assim. E tanto é que é para ser assim, que a lei se cumpra e seja justa e não se abram brechas para facilitar a vida dos criminosos. É complexo quando se fala em drogas, né? Você abriu o jornal hoje falando dessa importância de se bater a situação da droga, porque quando a gente que cobre o jornalismo diário, o hard news, o factual, a gente lida diariamente com ocorrências, operações, embate da polícia. Eu já fui junto com polícia em embate, eu já peguei casa que virou totalmente como é que se diz? Um laboratório, né?
uma estrutura muito bem montada, a gente pegou esse flagrante com a polícia, já fui em muitas operações. E os policiais costumam comentar isso, olha, daqui a pouco ele vai ser solto, eles já prendem meio que presumindo o que vai acontecer, né? E aí, às vezes, a gente esquece que a droga não é para estar só na área, na editoria, que a gente chama no jornalismo, do policial. Ela tem que ser debatida também na área de saúde, né? Quando a gente trata agora, nessa semana, essa questão da liberação, da descriminalização da maconha para até 40 gramas, porque a droga continua sendo proibida, você não pode fumar maconha em lugar público, então a maconha não foi liberada, para lá. Mas quem é pego com 40 gramas deixa de ser um crime, só que vai para a delegacia de qualquer forma, e lá o delegado vai questionar se o cara tiver ela envasada em infrações pequenas, pode caracterizar o tráfico, se o cara tem uma anotação no celular ou num papel, né, para saber se realmente é um usuário ou se é um traficante. Mas se for um usuário, né, mesmo que seja um usuário, que não for um traficante que tiver com 40 gramas de maconha, que a gente estava até debatendo aqui, quanto que é? É muito ou é pouco? Não sei. Mas essa pessoa precisa de um tratamento de saúde, porque a droga é um vício. Se é um vício, é uma situação de saúde pública que o país precisa enfrentar como um todo. E aí, quando a gente abre brecha para reduzir brandamente, né, reduzir as penas de um criminoso que seja um traficante, que fomenta esse vício, gerando um problema de saúde pública, muitas vezes a gente esquece que se você despenaliza isso, deixa essa porteira mais aberta, usando um popular aqui, você acaba fomentando na ponta, que é a situação, o que a droga faz com as famílias? Destrói. E não é só a droga, falando de maconha, cocaína, o crack, o skunk, qualquer uma dessas. Agora tem a K, né? Tem várias. O álcool também, o cigarro também. Então, por aí vai. Então, acho que é importante a gente, sim, penalizar quem descumpre a lei, não tem redução de pena, deixar a pena ser cumprida aquela que o juiz determina, e os advogados que se entendem que há um excesso aí por parte dos juízes que recorram, e não o próprio STJ, né? Nesse caso, que deveria, sim, estar mais ao lado dos juízes, criticar a atuação deles. É um assunto complexo, mas pertinente. Diariamente, constantemente, como a gente fala, todos os dias tem operação policial, tem bate, e a gente precisa enfrentar isso com mais rigor, tanto na área da segurança pública policial, quanto na área da saúde.